Antes de começar esse questionamento, se o Brasil é ou não um Estado democrático de direito, gostaria de ler um trecho de um livro de Teoria Geral do Estado. O autor é Reis Fried, desembargador. E antes de começar depois eu fazer os comentários, eu gostaria que vocês chegassem à própria conclusão. Eu vou ler um trecho e eu acho que a explicação vai se fazer desnecessária. Democracia no Brasil. Se é fato que a democracia, em seu sentido amplo, se caracteriza como um regime político inexoravelmente associado à cultura humanística, é certo que o Brasil do século XXI não pode deixar de ser considerado, não obstante toda a sorte de incidentes históricos, como um país dotado de um fiéis indiscutivelmente democrático. Todavia, antes mesmo de se concluir sobre qualquer fator qualificante, é importante assinalar que esta simples roupagem, como fulcro em fatores culturais e de índole do povo, não pode ser considerada, por outro lado, como já reiteradas vezes afirmamos, suficientemente poderosa para qualificar o Brasil como um verdadeiro e completo Estado democrático de direito. O que nos obriga, conforme preconizarmos, a forjar a adjetivação formal ou aparente para melhor traduzir o modelo de regime político que nosso país conseguiu abraçar na prática política cotidiana. De fato, nosso povo, reconhecidamente ameno e pacifista, jamais propiciou condições em sua breve história para o surgimento de confrontos políticos e ideológicos regados a sangue e com elevado preço em vidas humanas. O próprio conflito de Canudos, sempre lembrado por diversos historiadores, limitou-se a uma autêntica aventura, abre aspas e fecha aspas, restrita territorialmente como um relativamente pequeno número de mortos e feridos, durante a fase de instalação e consolidação dos ideais republicanos. Mesmo nas raríssimas situações de guerra externa, como na Guerra do Paraguai, a participação bélica brasileira restringiu-se sob a ótica limitante de ausência quanto à sua plena independência, posto que sequer havia sido proclamada a República, em 1889, e assim o Brasil atingindo a sua maturidade como nação. Também, durante a ditadura Vargas, e mesmo mais recentemente, durante o chamado regime militar de 1964 e 79, ou para alguns, 1964 e 85, a suposta repressão política limitou-se a um confronto com o máximo de 300 mortos, o que representou na prática, se tal fato realmente ocorreu nas circunstâncias apontadas por alguns autores, em um percentual insignificante, reduzido em relação à dimensão populacional do país. É óbvio que, independentemente de quantidades, a importância da vida humana não pode ser mensurada estatisticamente, porém, não se pode deixar de registrar, para efeito comparativo, as diferentes situações que historicamente ocorreram entre os vários estados que se autonomearam como autênticas democracias, muito embora, em essência, nenhum deles possa ser admitido com tal qualificação. Ainda assim, mesmo considerando todos esses aspectos dotados de certo apelo humanístico, o Brasil se encontra um pouco distante de diversos outros elementos de concreção do regime democrático, como, por exemplo, a própria segurança, última, de que os diversos governos serão contidos pela lei, em seu sentido amplo, cujo maior requisito é exatamente a sua estabilidade como possibilidade de mudança, em casos muito especiais e restrito e com sinérgico respaldo da inconstante vontade popular. Quando os governos podem mudar todas as leis que desejam, sem maiores dificuldades e restrições, e sem a necessária e comprovada legitimidade popular para tanto, o que era o governo das leis se transforma no simples governo dos legisladores, destruindo a garantia maior da própria democracia. Por outro prisma, também revela-se nosso país, como já afirmamos, um pretenso Estado de Direito, com pouca ou mesmo nenhuma disposição política para fazer valer para todos os cidadãos as leis que legitimamente edita, caracterizando nesse sentido uma pseudo-democracia desprovida de um dos seus elementos fundamentais, que é exatamente o imperativo da lei e da ordem soberana e consensualmente estabelecidas. Ou seja, muito se tem falado em democracia, as pessoas indo para a rua lutar pelos seus direitos e melhorias, etc, etc. Mas aí a gente tem que parar e analisar. Se nós não pertencemos a um país
democrático, cujas leis são feitas em benefício próprio dos governadores, isso é claro e evidente, do que adiantaria a população sem uma consciência política e muitas das vezes sem saber o porquê de estar lutando, o porquê de estar na rua reivindicando, é algo que tende a caminhar para o fracasso. Ou seja, o que eu estou dizendo com tudo isso. Antes de qualquer luta, antes de qualquer batalha, seja lá por qualquer motivo, você tem que saber o porquê você está lutando. Então, se você não sabe o porquê de você estar lutando, a luta em si só ela perde o sentido. Ela não tem força para continuar. Então, o que seria necessário fazer antes de qualquer medida revolucionária, antes de qualquer luta, antes de lutar pelos seus ideais, seria uma conscientização popular, ou seja, informar o povo, principalmente as classes menos favorecidas, e explicar o que acontece de fato. E o problema é muito mais embaixo. O problema é muito mais complexo do que se parece. Como vocês acabaram de ver e o que eu li, o Brasil nunca teve uma grande perda populacional. Se nós formos olhar os países que hoje são grandes potências mundiais, eles tiveram grandes perdas humanas. Se você olhar a Revolução Francesa, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Americana, todos lutaram por um ideal. O povo estava unido por uma causa. Ou seja, o Brasil não sabe o que é uma grande guerra. O povo brasileiro não sabe o que é lutar por uma grande causa. Mas isso não é culpa do povo. Isso é culpa da má formação política, educacional, social. E o governo tem uma grande participação, grande não, total, de desinformar a população. Isso vem através dos meios de comunicação. O povo não é um povo esclarecido. É um povo que ainda assim está preocupado com as banalidades de uma sociedade extremamente corrupta. Eu digo uma sociedade porque nós fazemos parte de um país, então, mesmo que esteja se referindo aos políticos, eu estou me referindo, de certa forma, a nós também, porque os políticos são meros representantes. Então, a sociedade, de uma forma, ela compactua com esse sistema corrupto, esse sistema desigual. O Brasil é uma das maiores desigualdades do mundo. Isso nós vemos todo dia na televisão, nos jornais, na internet, enfim, em diversos meios de comunicação. E ainda assim, com tudo isso, o povo brasileiro, de alguma forma, ele abaixa a cabeça e aceita esse sistema extremamente corrupto e injusto. E depois disso tudo, a população ela quer exigir por mais segurança, mais qualidade de vida. Uma coisa anula a outra. Se você não fornece as condições básicas para a população, como saúde, educação, enfim,
isso futuramente só gera problemas. A violência tende a estar em níveis altíssimos, porque a falta de oportunidades, se você não dá oportunidade, isso vai gerar futuramente um reflexo, os criminosos é um reflexo da sociedade. Então há uma série de coisas que precisam ser discutidas, mas é muito mais fácil eu vendar os olhos para o real problema, o que precisa ser feito, entendeu? As mudanças que precisam serem realizadas, eu vendo os olhos para isso e favoreço uma pequena parcela da sociedade, enquanto a outra grande maioria da população é que vai sofrer com esses privilégios que são dados a uma minoria, na verdade, né? Então, é tragicômico, na verdade, porque o brasileiro, ele tem plena consciência, ele sabe o que é necessário, ele sabe o que tem que ser feito, principalmente os estudiosos, os jovens que estão nas universidades e que têm um nível de conhecimento, um nível cultural bem alto e amplo, ele contribui para esse sistema. Nós contribuímos para esse sistema. Toda vez que eu passo na rua e vejo um mendigo e eu viro os olhos para ele, eu estou contribuindo para a sociedade desigual. Então é uma questão de reflexão. Pensar o que se pode, o que deve se mudar e as outras coisas que têm que ser mudadas, né?